Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma palavra rápida. Ela está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, e é Jesus falando aos discípulos da sua volta. Amém? Que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Eu não vou falar dos dois versículos de Ló que eu li, é só para nós ver que nas duas situações a vida estava normal para todos. E por que eu estou falando que eu quero ministrar sobre essa palavra? Porque muitas vezes a Igreja de Jesus, baseada em uma promessa, onde Deus, na Bíblia, né, a palavra de Deus, ela promete que para aqueles que forem fiel, que se ouvires atentamente a minha voz, se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, em várias passagens, comerás o melhor dessa terra, terá uma vida tranquila, uma vida sem sufoco, amém? Se andarmos na palavra de Deus, amém? E muitas vezes a gente pode se cobrar, às vezes nossos projetos não dão certo, né? Fazemos algo e não vem da forma que planejamos, não conquistamos da forma que nós queremos, né? Então muitas vezes questionamos, já ouvimos pessoas questionar, né? Por que trabalhamos na obra? Busco ser fiel a Deus, tenho esse estilo de vida com Deus e as coisas não são tão fáceis, né? E muitas vezes olhamos para pessoas que não têm um estilo de vida com Deus, que nunca negaram a si mesmo, como a palavra diz em Mateus 16, 24, quer vir após Jesus, né? Jesus diz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E pessoas que não têm esse estilo de vida, que nunca negaram, que nunca buscaram, né? Muitas vezes vivem uma vida mais tranquila do que a gente. Não que eles não devam viver, não devam ter uma vida tranquila, não estou falando isso, né? Mas se a promessa era que nós teríamos uma vida tranquila, porque muitas vezes os nossos projetos são cortados, não fluem, né? Então, se alguma vez pensamos, olhamos, paramos para ver, analisarmos essa situação, né, eu tenho uma pergunta a fazer. Se estamos mesmos em Deus, confiante em Jesus, por que paramos para olhar para essas condições? Por que não deu certo? Mas era para dar certo. Mas eu coloquei diante de Deus. Mas eu faço, você confia em Jesus? Por acaso maior não é o que está em nós do que aquele que está no mundo, independente do que esteja acontecendo, de que se estamos conquistando ou não? Mas eu também quero te falar uma coisa, que se esses questionamentos algum dia vieram sobre você, eu quero te falar uma coisa, você não é o primeiro a questionar dessa forma, tá? Outros antes já questionaram assim. Olha o que a Bíblia diz em Malaquias 3, versículo, deixa eu ver aqui o versículo. Então, olha o que a Bíblia diz em Malaquias 3,15. Olha o que já falava desse profeta que veio anos antes de Jesus, né? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, você consegue ver que naquele tempo as pessoas que andavam com Deus já olhavam para fora, né? Olhando lá para fora. Então, a pergunta é: como tem sido o seu comportamento diante de diversas situações, a favor ou contra a sua vontade, a favor ou contra aquilo que você projeta? Tudo que eu projetei deu certo. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o seu comportamento? Tudo que eu planejei deu errado. Qual que foi o seu comportamento diante disso? É confiar em Deus? Se deu certo, você entrega aquele projeto a Deus, ou você já sai da presença de Deus e vai viver a sua vida, usufruir daquele projeto sem nem mesmo lembrar de Deus? E se deu errado, você busca em Deus, ou você apenas vai se lamentar e
murmurar porque nada dá certo na sua vida. O certo é que, né, se nós voltarmos na palavra de Lucas 17, 26, onde falamos de Noé, né, vamos falar dessa palavra. Noé levou 120 anos para construir esta arca. Amém? E nós vimos aí que por todo o tempo Noé deve ter visto pessoas se alegrando, pessoas dando festa, participando de banquetes, construindo seus sonhos, se divertindo conforme aquilo que bem lhes convia, porque a gente viu que a vida continuava normal, né? E quantas vezes Noé e seus filhos, suas famílias não foram chamados para participar de banquetes, para ir a algum lugar, né? E deixaram de participar desses banquetes. Quantas vezes os filhos de Noé talvez querer ir, mas estavam ocupados? E a pergunta é: por que eles deixaram de participar de muitas dessas coisas? Qual seria a sua resposta, né? Como você descreveria? Por que eles deixaram de participar de tantas dessas coisas? A minha resposta que eu descrevo é: porque eles estavam trabalhando naquilo que Deus lhe pedira. Então, nós não devemos, né? Eles estavam construindo a arca, né? Então, você está construindo a sua arca, está trabalhando na obra. Então, meu querido, não olhe para o que está acontecendo lá fora. Faça aquilo que Deus te pediu, né? Chamavam Noé de... Com certeza, a Bíblia não narra isso, mas eu estou falando... Provavelmente chamavam Noé de louco, porque na terra naquela época não chovia. A Bíblia diz que saía um vapor da terra e regava a plantação. Como que agora ia chover? Ia destruir tudo, né? Mas Noé estava firme no propósito, independente do que estava acontecendo lá fora. Noé e sua família, né, com certeza pararam suas vidas seculares para fazer aquilo que era da vontade de Deus, para a salvação da sua família e de toda a terra. Eles pararam. E sabe quem tinha mandado ele fazer isso? Né? Abre sua Bíblia em Malaquias 3:6. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. E aquele Deus que salvou a Noé e a sua família é o mesmo Deus que quer te salvar hoje, que manda você fazer o trabalho hoje. Mas qual tem sido a nossa prioridade? É a obra de Deus ou a nossa obra? Ageu 1 diz que a tua casa está em ruínas, porque vocês têm corrido cada um para cuidar de suas casas e a minha casa está abandonada. Por isso a sua casa também não prospera, né? Mas Deus, né, diante de tudo isso que aconteceu com Noé, dele ter parado a sua vida para fazer o trabalho de Deus durante 120 anos, Deus salvou a Noé e a toda a sua casa. E hoje Deus quer salvar não só a nós, mas também a nossa casa. Também quer que nossa vida seja canal de bênção e salvação para muitos, em nome de Jesus. Você se dispõe? Então, fecha os olhos para o mundo, abre os olhos para Deus, tá? Porque lá em Malaquias 3, capítulo 16, vem a resposta. Lembra que eles falaram que acreditavam mais, que estavam vendo prosperar mais os que não serviam a Deus? Os que tentavam a Deus, eles prosperavam? E a resposta foi assim. Então, Malaquias 3,16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Meus irmãos, o melhor de Deus está por vir e será para os últimos dias. Nós receberemos o melhor de Deus. Se nós cremos, se nós acreditarmos, você que crê em Deus, você que acredita e você que pratica a palavra de Deus, independente do que está acontecendo com você hoje, o melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus. Amém?